pelo atraso. Gosto de chegar atrasado, mas às vezes os planos que a gente faz, o Senhor os altera sem a nossa participação. Nós estamos um pouquinho pesado hoje, além do normal. Pela graça de Deus, estamos com os irmãos, é um prazer estar aqui. Ver os irmãos ainda firmes, se unindo depois da pandemia. Um testemunho da graça de Deus. A gente fica contente em ver isso, poder participar disso. Queria ler no pequeno livro de Ruth, no Velho Testamento, começando no capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 6. Então se levantou ela, isto é, Noemi, a mulher daquele homem do versículo 1, se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Também no capítulo 2, versículo 11, e respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou o que fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e viesse para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Repare bem essa expressão no versículo 12. O Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viesse abrigar. É só isso que eu queria ler. Sei que esses poucos versículos não dão uma ideia realmente do livro de Ruth, da história do livro, mas eu estou imaginando que a maioria dos irmãos e irmãs já conhecem a história de Ruth. Se não conhecem, com poucos minutos depois da noite, dá para ler esse livro inteiro, os 4 capítulos, rapidamente você lê. É uma história muito bonita, de qualquer ponto de vista, e cheia de lições espirituais, bem práticas para nós nos dias em que nós vivemos. Eu queria destacar hoje, não tanto os detalhes da história em si, mas o contexto desse livro, o lugar onde Deus me encaixou na palavra dele, e o contexto em que Deus quis colocar essa história para nós. Tentando pensar de uma forma geral, vamos ver alguns princípios espirituais para a nossa vida coletiva, também para o nosso serviço para o Senhor. A história do livro de Ruth, ela é contada muito rapidamente. Vou tentar resumir em 2 ou 3 minutinhos, só para ter um pano de fundo mais claro. Começamos no capítulo 1, uma introdução do que aconteceu 10 anos antes dos eventos principais do livro. 10 anos antes de Ruth aparecer na história, um homem de Belém de Judá, chamado Elimeleque, ele tomou a sua mulher e seus 2 filhos, deixaram a sua herança e foram para a terra de Moabe, porque havia fome na terra de Israel. Em qualquer outro país do mundo, essa mudança, por causa das circunstâncias, seria normal. Mas para o povo de Israel, para o povo de Deus, era uma desobediência, um pecado contra Deus. Alguns capítulos do Velho Testamento, Levítico capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 26, deixam bem claro que Deus considerava a terra de Israel como terra dele, que ele, Deus, distribuiu entre o povo de Israel, e eles não tinham o direito de vender a sua herança. Havia até algumas estipulações na lei que se vendessem, depois de um certo tempo ele voltaria para a família original, porque a herança de cada família era algo sagrado para eles, dado por Deus. Com esse Elimeleque, um homem que tem um nome que indicava que Deus era o rei dele, mas que não viveu dessa forma,
E esse homem Elimeleque, ele pecou contra Deus quando ele foi embora. E Deus o julgou, Deus tirou a vida dele. Os seus 2 filhos casaram com mulheres moabitas, que também não era permitido na lei de Israel. Deus também disciplinou os 2 meninos, os 2 moços, eles também morreram. Então a mulher Noemi, sozinha, como diz o texto que nós lemos hoje, desamparada do seu marido e dos seus 2 filhos, ela finalmente resolveu voltar para a terra de Israel. Mas na volta dela, ela trouxe uma das suas 2 noras, uma jovem viúva chamada Ruth. O livro toma o nome dessa mulher, Ruth, e a história central gira em torno dela. Uma jovem viúva moabita, que não tinha direito de herança na terra de Israel, mas que veio procurar abrigo debaixo das asas do Deus de Israel. Uma linguagem poética muito bonita, que fala dela precisando de apoio, precisando de ajuda, e vindo procurar abrigo debaixo do Deus de Israel, debaixo das asas do Deus de Israel. E ela chega então de volta até no final do capítulo 1. A partir do capítulo 2, a história vai muito rapidamente. O capítulo 2 narra os acontecimentos de um dia na vida de Ruth. No capítulo 3 temos um outro dia, mais ou menos 50 dias depois do primeiro dia. E no capítulo 4, a manhã seguinte aos acontecimentos do capítulo 3. E assim rapidamente a situação é resolvida. Ruth encontra o abrigo e o apoio que ela precisava através de um homem chamado Boaz. Um homem que é descrito como sendo um varão valoroso, um homem de poder, um homem de virtude, uma figura muito clara do Senhor Jesus Cristo. E essa história tão interessante e bonita, de uma pobre viúva, jovem ainda, precisando de apoio, precisando de ajuda, abandonando a família dela, abandonando a idolatria dela, indo atrás do Deus de Israel e achando abrigo, achando que ela precisava na terra de Israel. Essa pequena história está contada para nós no livro de Ruth. Mas tem um detalhe interessante. Nós não sabemos quando essa história aconteceu. Sabemos um sentido vago, foi nos dias em que os juízes julgavam. Mas esse é um período muito grande da história de Israel. Em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que esse período durou por quase 450 anos. Algumas pessoas contam as datas de forma diferente, omitem o juizado de Samuel no final, conseguem um número menor, mas de qualquer forma que você contar o período, é um período muito grande, quase 500 anos, quase equivalente a toda a história política do Brasil, por exemplo, para você ter uma contextualização. E a única coisa que sabemos sobre o período dessa história de Ruth é que foi durante os dias dos juízes. Os juízes mencionados no livro anterior ao livro de Ruth julgaram durante vários séculos. Começou com Otniel e terminou até Sansão no livro dos juízes. Depois houve também Eli e Samuel. Um período muito grande. E não sabemos quando nesse período que essa história de Ruth se encaixa. Podemos tentar fazer algumas suposições. O livro fala de uma fome na terra de Israel. Podemos pensar que talvez foi durante os dias de Gideão, mencionado em Juízes capítulo 6. A genealogia de Davi, dada no capítulo 4 de Ruth, leva alguns a calcular mais ou menos quando que foi que aconteceu esses episódios. Mas tudo isso são suposições. Do ponto de vista da Bíblia, essa é uma história que aconteceu nesse período muito grande, quase 450 anos. Em alguma ocasião desse período, quando os juízes julgavam, Ruth apareceu e Ruth foi abençoada por Deus. Eu estou destacando esse fato porque ele não é comum no Velho Testamento. Deus tem um cuidado de colocar datas, pelo menos datas aproximadas, em praticamente tudo que é a história do Velho Testamento. O Velho Testamento, não sei se todos já perceberam, tem 3 partes principais. Os primeiros 17 livros são livros históricos, contam a história do povo de Israel, começando até antes do povo de Israel, começando com Adão, indo até o final do cativeiro, o livro de Esther. Depois temos 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E no final do Velho Testamento, mais de 17 livros, não agora históricos, mas proféticos. Então essa primeira parte do Velho Testamento, de Gênesis até Esther, é um livro que conta muitos e muitos eventos na história da humanidade. E praticamente todos eles
são datados, tem uma data associada com aquele acontecimento. Às vezes o próprio dia, mês e ano é dado. Às vezes é uma data mais vaga. Por exemplo, temos isso com Samuel 21, que nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos. Não sabemos quando nos dias de Davi, mas sabemos que foi durante a vida daquele rei. Então, um intervalo de mais ou menos, no máximo 20 anos, pelos outros acontecimentos mencionados, nós sabemos, conseguimos colocar quando que aconteceu aquela fome. E praticamente todas as histórias mencionadas no Velho Testamento têm assim uma data precisa ou pelo menos aproximada. O livro de Ruth é uma exceção. O interessante é que ele não é a única exceção. Ele está mencionado na Bíblia junto com outras 2 exceções. E até onde eu sei, se alguém quiser ter certeza disso, ele é bom confirmar depois, mas até onde eu sei, são as únicas 3 exceções a essa regra. 3 eventos que aconteceram em alguma ocasião durante o período dos juízes. Não sabemos com mais precisão quando aconteceram. Os outros 2 eventos são os eventos que encerram o livro de Juízes, que vem logo antes do livro de Ruth. Então, se você começasse a ler a Bíblia desde Gênesis, começasse da primeira página, e fosse lendo de Noé, de Adão, de Enoque, Noé, Abraão e assim por diante, você iria livro após livro, vendo uma sequência de eventos datados. Alguns livros até voltam atrás na questão do tempo, como o livro de Crônicas, por exemplo, mas ele indica que está voltando no tempo. Sempre você tem uma linha do tempo acompanhando a sua leitura do Velho Testamento. Você chegaria no livro dos Juízes, você começaria o livro com a mesma sequência cronológica. Você iria ler de uma sequência de um ciclo de eventos que se repete. O povo de Israel desobedecia a Deus. Deus permitia que uma nação estrangeira os oprimisse por algum tempo. Quando eles sentiam uma opressão, eles clamavam a Deus por libertação. Deus levantava um libertador, que era chamado de juiz, por isso o livro chama Juízes. Esse juiz libertava Israel dos seus inimigos, e eles tinham paz por um certo período de tempo. Depois o juiz morria, e começava tudo de novo. Opressão, rebeldia, opressão, clamor a Deus e livramento. E esse ciclo vai se repetindo do capítulo 1 de Juízes até o capítulo 16. O ciclo vai se repetindo. E um juiz segue o outro. Começa com Otniel, depois Eude. Um vem depois do outro. Alguns julgaram por 20 anos, outros por 40, cada um por um período, mas tudo é datado, tudo é detalhado nas Escrituras. Mas depois do final do capítulo 16, quando lemos a morte de Sansão, nós chegamos ao final do período cronológico abrangido pelo livro dos Juízes. E o restante do livro contém 2 histórias que aconteceram durante o período dos juízes. Nos dizem que os juízes julgavam. 2 histórias que não têm data muito precisa, por uma razão. Porque Deus quer contar essas histórias para elas apresentar para nós o quadro geral daqueles dias. E são histórias muito tristes, uma pior do que a outra. Depois termina o livro dos Juízes e vem o livro de Ruth, com mais uma história do mesmo período dos Juízes, também sem data. Depois chega o primeiro livro de Samuel e tudo volta ao normal, tudo é datado, tudo é uma sequência cronológica. E quando você chega no final do livro de Esther, você chega no final da parte histórica do Velho Testamento. Se você tem uma boa memória, você vai lembrar, então, nesse período todo, esse grupo de 17 livros, só tem 3 histórias que não tem uma data muito fixa. Por que será? O que Deus quer nos contar com isso? Você põe as 3 histórias uma do lado da outra. Você vê um contraste tão grande entre as primeiras 2 e a terceira. O contraste salta diante dos seus olhos. A primeira história fala de um levita. Aliás, uma colocação geral, as 3 histórias estão relacionadas com uma cidade de Belém de Judá. Isso não é coincidência. Deus inspirou as Escrituras de uma forma perfeita, escolheu esses 3 relatos, todos centrados na cidade de Belém de Judá. A primeira história do livro dos Juízes, capítulos 17 e 18, fala de um levita que morava na cidade de Belém de Judá e tornou-se, eu vou resumir a história, tornou-se um sacerdote de um ídolo. Mas
Se você nunca leu o livro dos Juízes, você vai dizer, mas será que é possível isso? Um levita separado por Deus para cuidar das coisas sagradas do tabernáculo, separado por Deus para ajudar os sacerdotes no serviço dele, um levita sendo sacerdote de um ídolo. Parece um abandono muito grande da verdade, parece uma desobediência muito grande contra Deus. Mas foi isso que aconteceu durante o período dos Juízes. Capítulos 19, 20 e 21 tem outra história, também um levita. Ele também chega em Belém de Judá, mas esse levita, depois de sair de Belém, ele é tratado com tanta violência e tanta falta de respeito pelo próprio povo de Israel, que a mulher dele acaba sendo morta como consequência dos maus tratos que ela recebeu. Isso do próprio povo de Deus. E essas duas histórias juntas no livro dos Juízes, elas ilustram como foi triste, espiritualmente falando, aquele período todo. Não sabemos se essas histórias aconteceram no começo, no meio ou no final daquele período, não sabemos a sequência dos eventos, não sabemos qual história aconteceu primeiro, qual veio depois. Aquelas duas histórias ilustram a característica daqueles dias dos Juízes, dias de abandono, dias de idolatria, dias de imoralidade, dias de violência, dias muito tristes. Mas naqueles mesmos dias dos Juízes, aconteceu a história de Ruth. Talvez a história não aconteceu exatamente junto com aqueles dois episódios, nós não sabemos exatamente o tempo, mas Deus está colocando as três histórias juntas num contexto vago, para que nós comparemos as três. Olhemos para um levita idólatra, um levita desprezado e maltratado pelo seu povo, depois uma mulher dos gentios, que por alguma razão ouve falar bem do Deus de Israel. Mas os dias dos Juízes eram dias de idolatria, dias de pecado. Então, como que alguém falaria bem do Deus de Israel com uma mulher moabita? Parece estranho, alguma coisa não bate. Mas essa jovem viúva, ela viu em Noemi um testemunho de alguma coisa que ela não tinha. Com todas as falhas de Noemi, Noemi conseguiu transmitir alguma coisa sobre o Deus de Israel. E Ruth abandonou a sua terra, abandonou a sua família, abandonou os seus deuses e veio procurar abrigo debaixo das asas do Deus de Israel. Quando que isso aconteceu? Nos dias em que os juízes julgavam na terra, nos dias em que levitas viravam sacerdotes idólatras, nos dias em que levitas eram maltratados pelo próprio povo de Israel, assassinados dentro da sua própria terra. Nesses dias de tanta escuridão espiritual, uma moça idólatra larga tudo para vir para a terra de Israel procurar o Deus de Israel. Não é só que ela veio procurar, ela encontrou. E através de Boaz, uma figura do Senhor Jesus Cristo, em Boaz, Ruth encontrou tudo que ela precisava, tudo que ela buscava. Essa história tão interessante e tão preciosa, ela nos ajuda a lembrar que em todas as épocas, como disse Paulo em Atos 17, Deus nunca se deixou sem testemunho. Sempre há pessoas procurando abrigo debaixo das asas do Deus de Israel, para usar a linguagem de Ruth capítulo 2. Nós vivemos em dias que não são muito alegres, espiritualmente falando. A pandemia, além da herança do problema físico, trouxe uma herança também de problemas psicológicos e emocionais que afetaram muitas igrejas locais. Nós vemos muito pouco interesse em muitas pessoas pelas coisas de Deus, pouca dedicação, pouco empenho. Não diríamos que estamos vivendo nos dias dos juízes, mas são dias de trevas espiritualmente falando. E às vezes isso desanima os salvos. Nós começamos a pensar que vivemos em dias em que ninguém mais vai ser salvo, não há mais ninguém procurando a Deus, e tudo está em ruínas. É claro que não é assim, porque por pior que seja a situação, por mais escura que seja a noite, sempre haverá alguém procurando o Deus de Israel, sempre haverá alguém procurando a luz, a verdade. E o precioso é que quando alguém procura a verdade, quando alguém procura a Deus, Deus sempre tem no caminho uma ferramenta, uma pessoa escolhida para conduzir essa pessoa para a luz. No caso de Ruth foi Boaz. Boaz estava no lugar certo,
na hora certa, para ajudar Ruth. Boaz suportou a fome. Lembra do começo do livro de Ruth? Houve uma fome na terra, Elimeleque foi embora. Boaz permaneceu ali. Não sei por quantos apuros ele passou, quanta fome ele passou, quantos anos durou a fome. Mas ele ficou lá, ficou firme. E passados 10 anos, a fome já não existe mais. Há agora abundância de colheita em Israel. Boaz prosperou financeiramente. E ele tem condições de ajudar a Ruth quando ela vem procurando abrigo debaixo das asas do Deus de Israel. Irmãos, nós precisamos de homens e mulheres como Boaz, que permanecem quando as situações ficam difíceis, que podem ser usados por Deus no momento certo, para guiar alguém para encontrar com o Senhor e para encontrar com a luz. Algumas pessoas gostam de andar atrás de onde há interesse. Muitos anos atrás alguém passou por Pirassununga, onde nós moramos, e veio de outra região, não ficou ali, já foi embora logo depois, ficou menos de um ano lá. Mas ele disse para mim certa vez, falando sobre evangelização, disse: olha, o Senhor mandou que a gente fosse pescadores de homens, então eu vou onde tem peixe, quer dizer, eu vou onde tem interesse. Se há interesse aqui, eu vou aqui. Se o interesse aqui cessa, eu vou para outro lugar onde alguém quiser ouvir. Eu não sei se ele estava certo ou não, isso não vem ao caso. Algumas pessoas agem assim, escolhem esse caminho um pouco mais fácil, de ir onde há interesse. E talvez seja para isso que Deus os chamou. Não estou dizendo que não deveriam fazer isso. Mas além de haver pessoas que estejam pregando onde há interesse, é essencial que onde haja um testemunho, uma luz estabelecida por Deus, é essencial que haja alguém, irmãos e irmãs, que estejam dispostos a ficar ali. Como disse Paulo aos Coríntios: me gastar e me deixar ser gastado por amor de vós. Gastar o seu tempo, gastar a sua vida inteira, talvez a saúde física, até emocional, mas ficar ali. Como Boaz ficou durante a fome, não deve ter sido dias fáceis ou agradáveis em Belém de Judá, mas ficar onde há um testemunho estabelecido por Deus. E quem sabe amanhã, ou daqui a 10 anos, quem sabe, Deus traga entre nós alguém que esteja procurando a luz, como Ruth estava. Alguém que ouviu falar do Deus de Israel, de alguma forma, viu um testemunho, e abandonou a sua terra, abandonou a sua família e veio procurar abrigo debaixo das asas do Deus de Israel. Quando alguém vem assim, é necessário alguma ferramenta, alguma pessoa intermediária para conduzir essa pessoa até o Senhor Jesus Cristo. Seria muito precioso se eu e você pudéssemos ser essa pessoa que Boaz foi, no caso de Ruth. Ruth nos fala da graça de Deus, mesmo em dias de muitas trevas e muito abandono. Os dias dos juízes, como foram os dias dos juízes? Foram os dias quando houve um levita idólatra. Foram dias em que um levita foi maltratado pelos seus próprios irmãos. Mas foram também os dias quando Ruth encontrou abrigo debaixo das asas do Deus de Israel. Que hoje nós possamos confiar na graça de Deus agindo em nós. Nós pulamos rapidamente agora para o final dos livros históricos do Velho Testamento. Vamos ver um outro grupinho de 3 livros, de 3 histórias, que também podem ser usadas juntas: Esdras, Neemias e Esther. Ruth e Esther são os únicos 2 livros da Bíblia que levam o nome de uma mulher. Isso já é uma coisa que os separa dos demais livros. Nós vimos aqui em Ruth a terceira de 3 histórias que andam juntas, 3 histórias que pertencem ao mesmo período. 2 histórias tristes, uma história muito alegre, muito elevadora, que nos eleva na presença de Deus, nos anima, nos encoraja. Em Esdras, Neemias e Esther nós temos o contrário. Começamos com 2 histórias animadoras e terminamos com uma história que poderia parecer a princípio uma história um pouco mais triste. Esdras, Neemias e Esther podem ser contados juntos porque são os únicos 3 livros históricos do Velho Testamento que narram o período depois do cativeiro. A história de Israel no Velho Testamento termina com um cativeiro. Depois de tanto desobedecer a Deus, foram levados cativos, passaram 70 anos na terra da Babilônia, e ao final dos 70 anos voltaram.
E as únicas informações que temos sobre o retorno depois do cativeiro são em Esdras, Neemias e Esther. 3 livros pequenos. Os primeiros 2, Esdras e Neemias, eles contam a história do remanescente que voltou. Aqueles israelitas tementes a Deus, que quando Deus moveu o coração do rei para liberar e até apoiar o retorno para a terra prometida, esses voltaram. Debaixo de Esdras, alguns anos depois, outra turma debaixo de Neemias, voltaram para a terra prometida, voltaram para a terra de Israel, fizeram o caminho inverso que Elimeleque fez. Elimeleque, no livro de Ruth, foi embora. Esses, no livro de Esdras e Neemias, vieram para a terra de Israel, voltaram para a terra de Israel, voltaram para a terra prometida. São pessoas tementes a Deus, dão um exemplo positivo para nós. Em meio de muita fraqueza, meio a muitas lutas, eles voltaram e reconstruíram o templo em Jerusalém, destruíram por Nabucodonosor. Mas Esther conta a história daqueles que não voltaram do cativeiro. Se é a primeira vez que você conhece essa história, Esther, você pergunta, mas como assim não voltaram? Sabe que houve alguns que preferiram ficar na terra do cativeiro? O impressionante é que houve muitos, a maioria preferiu ficar. Podemos até entender por quê. Ficaram 70 anos lá, os que tinham saúde e força para voltar da idade de 30 até os 60 anos talvez, haviam nascido no cativeiro, só conheciam isso. E quando as portas foram abertas para voltar para Israel, Israel era para eles uma terra estranha, uma terra desconhecida. E muitos preferiram não voltar, a maioria não voltou, só um remanescente é que voltou. Podemos entender por que não voltaram, mas não podemos concordar com a atitude deles. Deus queria trazer de volta, a terra de Israel era a terra dada por Deus para eles. Eles tinham uma obrigação de voltar e não voltaram, ficaram no meio da idolatria. Talvez nós iríamos no nosso coração então a história desse povo que está encerrada. Deus abriu as portas, Deus encerrou o cativeiro, Deus disse: voltem. O rei liberou, o rei apoiou a volta, eles não quiseram voltar, quiseram ficar no cativeiro. Então, deixe eles morrer no cativeiro, foi a escolha que eles fizeram. Você lê o livro de Esther, você fez exatamente o contrário. Deus agindo para preservar o seu povo, para salvá-los, mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua falta de dedicação a Ele. Eles foram infiéis, mas o Senhor permaneceu fiel, como Paulo escreveu a Timóteo. Quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. A graça dele, a soberania dele, a fidelidade dele não tem limites. Nós louvamos a Deus por isso. Se você colocar Ruth e Esther lado a lado, os 2 pequenos livros, tão agradáveis de se ler, livros que contam uma história tão interessante. Os 2 livros mostram Deus agindo na vida de Ruth, no primeiro livro, na vida de Esther, no segundo livro. Deus agindo de forma discreta, não uma forma pública, não uma forma notória. No capítulo 2 de Esther, no capítulo 2 do livro de Ruth, nós vemos que logo que Ruth começou a procurar alimento em Israel, ela saiu para colher espigas atrás de alguém que deixasse cair alguma coisa pelo caminho, conforme a lei de Israel permitia que ela fizesse. Diz o texto da Bíblia que, por acaso, lhe caiu a sorte no campo de Boaz. A Bíblia está escrevendo do ponto de vista humano, porque quando Ruth foi colher espigas no campo de Boaz, ele estava colhendo espigas no campo do único homem que podia ajudá-lo. Pela lei de Israel, ela precisava de um remidor. Essa história de Ruth se centraliza na história da redenção. Um remidor, um redentor, alguém que poderia resgatá-la da situação de pobreza e desamparo em que ela vivia. Como Cristo nos resgatou da nossa condição de pecadores. Não podia ser qualquer pessoa. Apenas alguns pela lei podiam agir como remidores de Ruth. Boaz era um deles. Ele não era nem o primeiro na lista, havia outras opções. Mas, além de ter o direito de resgatá-la, Boaz precisaria ter também o desejo de resgatá-la. O capítulo 2 de Ruth destaca claramente que Boaz tinha o direito de resgatá-la. Ele pertencia à linhagem dos redentores de Ruth. O capítulo 3 do livro destaca que ele tinha o desejo de resgatá-la, ele estava pronto a agir. Amava aquela mulher e desejava ajudar. O capítulo 4 mostra a terceira exigência. Boaz tinha condições financeiras de resgatá-la, porque o resgate envolvia o pagamento de um preço.
que haveria necessidade de haver condições de pagar esse preço. Quando Ruth saiu no capítulo 2 para colher espigas no campo de Boaz, ela estava colhendo espigas no campo da única pessoa que podia e queria ajudá-la. Só que ela não sabia disso. Ela nem sabia quem era Boaz. Noemi sabia. Ruth não sabia. Ela vai descobrir depois. Então por que ela foi no campo de Boaz? Não foi porque ela estava procurando a ajuda de Boaz. Ela nem sabia quem era Boaz. Nunca ouviu falar dele. Do ponto de vista humano, foi por acaso. Ela saiu. Talvez foi o primeiro lugar que ela chegou. Talvez a atitude dos trabalhadores ali atraiu alguma coisa inexplicável. Por acaso, ela se encontrou naquele lugar. Mas não foi acaso. Foi Deus guiando os passos dela. Deus sabia que Boaz podia ajudá-la. Deus sabia que Boaz iria ajudá-la. E Deus fez com que Boaz e Ruth se encontrassem. A história é narrada do ponto de vista humano, como se fosse uma simples coincidência. Mas foi Deus agindo. Quem conhece a história de Esther sabe que é exatamente isso que aconteceu também no livro de Esther. Aquele pequeno livro tem duas partes. Se você fosse dividir em duas partes, até o final do capítulo 5 é a primeira parte. A primeira parte conta os perigos que o povo de Israel começava a enfrentar. Não só Esther, nem a família dela, mas o povo todo. Perseguindo um homem que odiava o povo de Israel, eles estavam indo de mal a pior. E o capítulo 5 termina numa nota muito sombria. É noite. E no próximo dia, cedo, o tio de Esther, o homem que criou ela como se ela fosse filha dele, o tio de Esther vai ser enforcado. E a partir daí, é isso que os homens planejaram, a partir daí a nação inteira de Israel vai ser decimada, destruída. Só que você continua lendo a história, a partir do capítulo 6, tudo muda. No dia seguinte não é Mardoqueu, não é o tio de Esther que é enforcado, é o inimigo dele que é enforcado. Não é o povo de Israel que é perseguido, o povo de Israel é vitorioso. E tudo muda literalmente do dia para a noite. E o fato, o único pequeno episódio que fez com que tudo isso mudasse, como outros já disseram, a pequena dobradiça que fez girar essa grande porta, que mudou os rumos da história, são as palavras do capítulo 6, Esther, capítulo 6, versículo 1. Naquela noite fugiu o sono do rei. Uma coisinha tão prosaica, tão comum, tão rotineira, todo mundo perde o sono. Só que o fato do rei perder o sono naquela noite deu origem a vários eventos, um sucedendo ao outro. E foi o ponto de partida para mudar o destino, não só de Esther, mas da nação de Israel como um todo. Ruth chega num campo por acaso, mas não é acaso, é Deus guiando os passos dela. Esther vai dormir preocupada, achando que amanhã tudo será encerrado. Naquela noite o rei perde o sono de todo mundo, porque Deus estava interferindo no sono do rei, e Deus de alguma forma inexplicável estava conduzindo os passos de Ruth até o campo de Boaz. Irmãos, nós temos que crer que Deus é assim até hoje. Não existem coincidências. Eu saí de casa às 8 horas da manhã pensando que chegaria aqui às 4. Era o plano que eu havia feito. Eu cheguei às 6h40 mais ou menos. Circunstâncias fora do meu controle, do nosso controle influenciaram nisso, mas Deus sabia. Não foi coincidência, eu não sei por que aconteceu, mas Deus sabe. Deus controlou os eventos desse dia, para que as coisas acontecessem como aconteceram. E se nós nos acostumarmos a ver a mão de Deus agindo em todas as pequenas coincidências da vida, uma visita inesperada que chega quando você não está pronto para receber visitas, um telefonema quando você está querendo dormir, 1001 coisas comuns do dia a dia, que interferem e atrapalham os nossos planos. Talvez seja Deus mudando os nossos planos, nos guiando para um outro caminho, nós vamos ser mais úteis do que o caminho que a gente estava inicialmente. O que podemos saber com certeza é que não existem coincidências, não existe sorte, não existem coisas não planejadas por Deus, tudo é controlado por Ele, a vontade dele sempre será feita. E Ruth, e também o livro de Esther, nos ajudam a entender esse fato tão curioso. O pequeno livro de Ruth, colocado naquele lugar, né, no Velho Testamento, nos ajuda a ver a graça de Deus agindo na vida de uma moça moabita, uma jovem viúva, procurando abrigo e encontrando abrigo do Deus de Israel. Então possamos confiar nele hoje, crendo que ele continua agindo como agiu naqueles dias. Há pessoas lá fora, vocês moram numa cidade muito grande, muito
Eu não estou querendo falar mal da cidade de vocês, mas é muito violenta, muita imoralidade, muito pecado. Eu moro numa cidade aparentemente mais pacata, mas eu vejo a vida de crianças que vieram na escola dominical anos atrás e hoje estão entregues às drogas, vida destruída. Nós vemos esse mal por todo lado, em cidades grandes e cidades pequenas, em famílias promíscuas e em famílias corretas. Parece que tudo está indo de mal a pior. Deus continua agindo, Deus continua trabalhando. O Espírito Santo continua guiando pessoas a procurar a verdade. Que cada um de nós possa orar a Deus querendo ser um instrumento usado por Ele para ajudar essas pessoas quando elas chegarem. Talvez leve tempo. Talvez Boaz ficou 10 anos esperando em Belém de Judá até que Ruth apareceu, mas ela chegou. Mudou a vida dela, mudou a vida dele. Se você ler a história do livro de Ruth, você vai entender também que a vida de Boaz também foi mudada. Deus pode nos guardar, nos preservar até um dia. Talvez seja a única coisa que façamos na nossa vida. Vai ser uma coisa bem feita. Gosto muito de pensar em José como José de Arimateia. José de Arimateia é descrito como um homem que tinha vergonha de dizer que era discípulo do Senhor Jesus, por causa dos fariseus. Na minha juventude, muitas vezes eu critiquei José de Arimateia no meu coração, pensando, mas que rapaz covarde. Não tinha coragem de dizer que cria no Senhor Jesus Cristo. Mas houve uma ocasião, quando o Senhor foi no dia em que o Senhor foi crucificado, houve uma ocasião, quando alguém precisava fazer alguma coisa, não havia mais ninguém para agir, a não ser José de Arimateia. O Senhor estava prestes a ser enterrado numa vala comum, segundo a lei dos romanos. Pelo andar da carruagem, pelas decisões dos homens, o corpo dele seria lançado numa vala comum, junto com outras pessoas, sem nome, sem história, sem valor nenhum. Assim que eram tratadas as pessoas que eram crucificadas naqueles dias. E Deus jamais poderia permitir que o filho dele fosse tratado dessa forma. Mesmo que o Senhor não houvesse morrido, mesmo que nós olhamos para um corpo morto e dizemos, é só o corpo. Na cruz estava o corpo do Senhor Jesus. O Senhor já estava na presença do Pai. Mas mesmo assim Deus não iria permitir que o corpo dele fosse tratado de uma forma indigna. Deus então levantou esse homem, José de Arimateia, com cuidado e com reverência e com carinho. Ele tirou o corpo do Senhor Jesus da cruz, o envolveu em lençóis com finos perfumes, e com a ajuda de Nicodemos, outro que eu já chamei de covarde, esses dois homens o sepultaram num sepulcro novo. O Senhor Jesus veio ao mundo através de um ventre virgem, e o corpo dele foi colocado num sepulcro virgem, onde nunca ninguém havia sido sepultado. Porque eles eram comum repartir sepulcros. O Senhor foi colocado num sepulcro novo. E quem foi responsável por esse ato de coragem, de dedicação, foi José de Arimateia. O homem teve a coragem, ele estava no lugar certo na hora certa, quando Deus precisou dele. E a verdade é que Deus sempre tem a pessoa certa, na hora certa, para fazer a obra certa. Oxalá que eu e você sejamos essa pessoa. Na hora certa, Deus precisar de nós para fazer alguma coisa para Ele. Amém. Amém.